Veja, vamos fazer uma breve avaliação da coluna cervical através dos exames radiológicos para entender. Toda vez que eu faço uma investigação da coluna cervical, eu tenho que ter 3 incidências. Raio-x de frente, perfil e oblíqua, como sendo básica. E se eu quero investigar cervical alta, a transoral, que é uma imagem do Atlas e do Axis. Então, veja, incidência de frente, estou vendo processo unciforme, essa pontinha de cada lado, processo unciforme, onde, se isso aqui tiver irregular, deformado, aumentado, hipertrofiado, nós teremos uma oncoartrose. A oncoartrose é um processo degenerativo desse processo posterior ao corpo vertebral, que é uma articulação que só tem na região cervical. Espaço entre vértebras, alinhamento vertebral, C7, C6, C5, C4, C3. Na incidência de frente, eu não vejo C1, C2, que eu vou olhar na transoral. O alinhamento do processo espinhoso, processo transverso de cada lado com as suas facetas. Na incidência de perfil, eu quero ver a lordose cervical, que é o que desejo ter, porção anterior do Atlas, essa imagenzinha branca aqui, essa linha preta é a relação Atlas-odontoide, tudo isso aqui é o odontoide da segunda vértebra, que é toda essa vértebra grande aqui, até o processo odontoide. E o processo espinhoso da primeira vértebra, que não tem corpo, ela é um anel articulado no dente. C3, C4, C5, C6, C7, com o processo espinhoso mais proeminente. Todas as facetas relacionando uma com a outra, a vértebra de cima apoiando na faceta superior da vértebra de baixo, e assim sucessivamente, vértebra sobre vértebra. O alinhamento anterior, para que não tenha nenhuma listese, formando uma curva, obviamente, por causa da lordose, mas não degrau, não tem listese. E a incidência oblíqua, que serve para a gente visualizar isso daqui, ó, os forames de conjugação. Quando o paciente tem um processo degenerativo, ou uma hipertrofia de unciforme, ou uma hipertrofia facetária, vai crescer, vai aumentar esse volume para dentro desse forame, que causará uma estenose da raiz que está saindo por aqui. Mais para frente nós vamos ver o que é patológico disso. Então, por enquanto, as incidências de rotina. Frente, perfil, oblíqua. O que eu quero ver na incidência oblíqua? Então, como eu já disse, uma lordose é o ideal, é o desejável. Quando o paciente tem uma hiperextensão dessa coluna, e ele aqui não está olhando para cima, ele está numa posição neutra. E ainda assim apresenta uma hiperlordose, uma hipercurva. Veja toda a imbricação facetária que acontece nesse paciente, porque ele tem esse aumento de lordose. A aproximação dos processos espinhosos aqui atrás, um impactando sobre o outro, fazendo uma agressão articular óssea. E aqui na frente um bocejo. Toda essa abertura, todo esse bocejo, esse aumento do espaço anterior do disco, projeta o disco para frente, fazendo as lesões de disco, as herniações anteriores, que não gera sintoma de dor irradiada, obviamente, mas não deixa de ser uma hérnia de disco, uma lesão de disco. A dor que esse paciente vai apresentar é a dor articular, facetária, de compressão aqui, ó. Diferente desse paciente que apresenta uma retificação absoluta. Então, percebo aqui a linha, ó, que ele não tem absolutamente nada de lordose, a compressão dele vem para o disco, ele aperta o disco anterior na flexão, faz um bocejo posterior, veja o afastamento de todos os processos espinhosos, o que caracteriza também um afastamento da superfície articular facetária, e ele projeta o disco nesse instante para trás, diferente desse que era para frente. Aqui sim, esse disco projetado para trás vai comprimir forame, vai comprimir canal medular, fazendo as estenoses e com sintomatologia neurológica. Síndrome facetária, com dor localizada, e síndrome do compartimento anterior do disco, com dor irradiada. Essas são as duas posturas mais características dessas duas lesões, a hiperlordose ou a retificação. O ideal é ele ter um perfil normal
uma lordose leve como essa daqui. Eu posso fazer um raio-x dinâmico de flexo-extensão para ver se tem alguma instabilidade durante os movimentos. Porque às vezes eu faço um raio-x normal, ele não tem estabilidade nenhuma, mas o paciente tem queixa, ele tem dor durante os movimentos. Então a dinâmica vai nos mostrar se ele tem alguma instabilidade durante o gesto de flexão ou extensão. E a transoral, que eu falei, que é para ver essa relação, ó, o processo odontoide articulando nesse anel, que é a primeira vértebra, que é o atlas, que não tem corpo, e no raio-x nós vamos ver exatamente assim, ó, porção lateral direita do atlas, porção lateral esquerda do atlas, o processo odontoide, o áxis, segunda vértebra, e essa relação. Esse espaço esquerdo, esse espaço direito, tem que ser absolutamente simétrico. Esse espaço esquerdo, esse espaço direito, tem que ser absolutamente simétrico. Qualquer instabilidade, diminuição de espaço, irregularidade, caracteriza uma relação atlas-axis ou atlas-odontoide insuficiente, comprometida. Então, essa é uma imagem que nos dá uma relação extremamente importante quando nós falamos do paciente que tem cervicalgia alta, occipitalgia ou a cefaleia tensional, uma compressão das raízes cranianas, dos pares cranianos, por uma instabilidade do atlas, justifica cefaleia intensa e dor alta em cervical. Então, nós temos que investigar sempre que o paciente tem algum trauma, algum histórico, um chicote, mas também quando o paciente tem dor relacionada às raízes cranianas, dor orofacial, cefaleia, investigue atlas odontoide. Essa é uma articulação extremamente importante, uma relação extremamente importante do peso da cabeça sobre o atlas, que pode fazer compressão de pares cranianos. Quais as estruturas estarão comprometidas quando nós pensamos, por exemplo, na coluna cervical e torácica? A primeira coisa que eu tenho que pensar na cervical, cadê o plexo, por onde passa, de onde sai, qual é o trajeto, como é que chega até o membro superior? Porque é comum uma patologia de coluna cervical me dar uma sintomatologia irradiada, uma parestesia, perda de força, de reflexo, sensibilidade, tudo isso pode estar relacionado com uma estenose em algum desfiladeiro. E para resumir o que é desfiladeiro, é o trajeto por onde está passando o plexo, que pode estar relacionado com o disco, com o foramen, com o espaço subclávio ou com a musculatura, como, por exemplo, o peitoral menor, que está aqui do processo coracoide à primeira costela, ou o escaleno, que está aqui da coluna cervical para as primeiras costelas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, isso aqui, ó. O escaleno pode ser o comprometimento muscular. Então, eu posso ter comprometimento articular, muscular e discal. O comprometimento muscular da cervical é o escaleno, que é o principal desfiladeiro. Então, se o indivíduo tem uma contratura do escaleno, ele aumenta o seu diâmetro transversal, reduzindo essa cavidade, esse espaço por onde passa o plexo. Ele vai ter uma compressão, e essa compressão ativa durante os movimentos vai aumentar a sintomatologia. Então, a característica é que, quando a lesão é muscular, ela vai aparecer com o movimento de alongamento ou com a contração desse músculo exacerba a sintomatologia. Primeiro desfiladeiro muscular. O segundo desfiladeiro, nós temos que pensar que pode obstruir o foramen de conjugação, que é essa janela por onde está saindo a raiz, que está aberta aqui, ó, bonitinha, ou aqui no corte na altura da vértebra. Então, se eu cortar aqui, ó, na altura da vértebra, atrás eu vou ver o canal medular com essa estrutura preta que é a medula, envolta por líquor, que é o branco. Então, a medula, ela não toca na parede em lugar nenhum. Esse é o ideal. Ela ficaria assim, ó, como essa estrutura negra, aqui, envolta por líquor, que é branco, tem um contraste bem, sem encostar em lugar nenhum. Isso é o ideal. E os forames, direito e esquerdo, livre. Se o indivíduo tem
uma projeção do disco para trás direita, para trás esquerda, para trás central, ela vai fechar essa projeção, essa protusão, essa herniação, ela vai obstruir alguma raiz, alguma condição, ó. E isso vai dar uma dor irradiada. Então perceba que aqui na saída do foramen, a raiz que foi comprimida vai gerar uma sintomatologia no dermátomo correspondente. Então, qual é o espaço? C5, C6, C6, C7, C7, T1, tem a raiz proeminente desse espaço e vai me dar dor irradiada referente a essa compressão. Veja aqui, ó, pares cranianos saindo da base do occipital com a atlas, que pode também ser comprimido, como eu disse no slide anterior. Pronto, aqui está uma superérnia, uma projeção posterior, fazendo uma estenose no canal medular, outra projeção posterior. Quando eu faço um corte transversal desse disco, que o seu núcleo extravasou para dentro do canal medular, como mostra aqui essa peça anatômica, ela reproduzindo a ressonância, é uma estenose da medula, que é essa estrutura preta, fazendo uma compressão da medula contra a sua parede oposta, que são as lâminas lá atrás e o ligamento amarelo. Então aqui eu tenho uma estenose importante do canal medular. Veja que o foramen está livre, ó. Foramen direito, mais apertado, obviamente, do que o foramen esquerdo, mas ele ainda está livre. O que tem é uma compressão da medula, uma estenose póstero-central do canal medular, principalmente aqui em C3, C4 e C5, C6. Então eu tenho as compressões que é o primeiro desfiladeiro, que é o desfiladeiro do disco. A dor é aguda e se manifesta quando o corpo está submetido à força de gravidade. Então, quanto mais eu aumentar a pressão sobre esse disco, mais ele tende a espirrar, projetar. E quanto mais flexão esse indivíduo faz, mais o núcleo se projeta contra o canal medular. Então, eu tenho a dor característica do músculo, tenho a dor característica do disco, e com certeza que é isso aqui, ó, a projeção do disco para trás, e pode fazer estenose do forame direito ou esquerdo e encostar na medula. Isso vai dar dor irradiada, vai dar alteração neurológica, diferente da síndrome facetária, que é articular, que não dá dor irradiada. Então veja que o desfiladeiro do músculo, ele dá dor irradiada. O desfiladeiro do disco, ele dá dor irradiada. Irradiada que pode ser tetra, se for na altura da cervical, pegando a medula total. Pode ser direcionada especificamente para um determinado dermátomo correspondente, se for um determinado forame. E o que é a síndrome facetária? É o processo inflamatório na superfície articular, que pode fazer um edema de cápsula, como está aqui, ó, nesse exemplo, nessa figura, fazendo uma compressão. Tomar um gole d'água aqui, que está falhando a voz já. Então, o terceiro desfiladeiro que nós estamos discutindo, o desfiladeiro articular. A princípio, a síndrome interfacetária, ou desfiladeiro articular, ela é dor localizada e está relacionada à contratura paravertebral. Por exemplo, seu torcicolo, você acorda de manhã com o pescoço rígido, duro. Por que tem um torcicolo? Porque esse músculo está recebendo uma ordem, está recebendo uma informação, está recebendo um comando para entrar em contratura, para bloquear um movimento. E esse comando, essa ordem, ela vem dessas terminações nervosas baropressoras que inserem na cápsula articular. Então, se você deitou numa determinada posição, permaneceu a cabeça numa determinada posição, que pressionou a faceta e hiperexcitou essas terminações nervosas, baropressora, você vai entrar numa contratura paravertebral. Então, a dor óssea ela é precisa, centrada sobre a vértebra comprometida e aumenta com o movimento de fechamento. Então, toda síndrome facetária, que é um processo articular, ele tem, a princípio, dor localizada e piora no fechamento, na pressão. Se esse edema de cápsula aumentar,
fizer um processo degenerativo de borda, uma irregularidade do canal por onde sai a raiz, que é o foramen, aí nós teremos também dor irradiada. Porque o foramen ele tem calibre, ele tem que estar aberto. Qualquer compressão vai dar dor irradiada. Que é, na radiografia, exatamente isso daqui, ó. A redução da luz do foramen na incidência oblíqua da coluna cervical. O que eu tenho que ver são esses canais. Qualquer estenose, qualquer fechamento, qualquer foramen obstruído vai dar dor irradiada, que é essa figura representa, ó, compressão na raiz nervosa. E o que eu devo fazer? Dar diagnóstico, além do radiológico, raio-x, tomografia ou ressonância. Classifiquei primeiro, segundo ou terceiro desfiladeiro. Se é músculo, se é forame ou se é disco, eu vou para teste. Teste de flexo-extensão, lateralização e rotação. Cada teste testa um compartimento. Por exemplo, na flexão, eu estou testando o disco. Se ele tem uma projeção posterior, ele vai comprimir contra a raiz ou canal medular. Na extensão, eu estou imbricando faceta, testando faceta. Na lateralização, onde eu fecho, testo faceta, onde eu abro, testo disco, entendendo que o disco se projeta para a abertura, para o bocejo. Na rotação, falando em cervical, rotação para a esquerda, abre faceta esquerda, rotação para a direita, abre faceta direita. É isso mesmo. Na verdade, abre para o lado que gira, não abre faceta do lado oposto. É o giro descendente, é uma regra de biomecânica, e na abertura facetária, o deslizamento em abertura facetária acontece do lado do giro. Portanto, do lado do giro eu testo o disco, ele aumentaria o conflito. Do outro lado, que nesse caso aqui do lado esquerdo, eu estou testando faceta, porque eu estou fechando faceta. Então a regra básica é: disco se testa no bocejo, na abertura, onde eu aumento a hérnia. Faceta se testa no fechamento, onde eu imbrico, agrido terminação nervosa. Se eu fiz o teste e foi positivo, por exemplo, para faceta, extensão, lateralização para o mesmo lado, rotação oposta, tudo isso fechou faceta. Se foi positivo, ele me dá o contrateste. Eu elaboro o tratamento. É uma tabela, é uma sequência. Então, coluna cervical, quando eu penso na faceta, os testes foram positivos, ele elaborou o contrateste. É uma sequência de movimento baseada exatamente aqui, ó. Se na extensão doeu, eu vou fazer flexão. Se na lateralização para o mesmo lado doeu, faceta, teste facetário, eu vou fazer lateralização oposta. E assim vai. E a mesma coisa é para o disco. Se eu testei disco, como é que eu aumento a dor quando é uma lesão de disco? Na flexão, na lateralização oposta, na rotação para o mesmo lado. Eu vou elaborar a sequência de conduta terapêutica.